Então vocês fizeram sozinhos aqui a síntese de tudo que a gente tem visto nesses dias, e tudo que nós temos falado, que cada um de vocês falaram, e esse minutinho que vocês gastaram não só pensando juntos, mas principalmente ouvindo uns aos outros, é o que a gente chama da base do nosso cristianismo. Que é crer em Jesus, saber que Ele é o Filho de Deus, ter certeza das afirmações que Ele fez a respeito dele mesmo, do caráter dele, da ressurreição de Jesus, que testifica que Ele de fato é o Filho de Deus. Entender qual é a condição do homem, o pecado, a raiz do pecado, da onde vem o pecado, e quais as consequências desse pecado, saber em que situação que a gente estaria, que seria a morte, a ausência de Deus, a destituição de Deus, a separação de Deus. E aí a gente entende por que Jesus veio aqui. Porque talvez essa seja a grande questão que as pessoas ainda não compreendem, elas não entendem. Por que Ele veio ao mundo? E aí nós vemos que Ele pode acabar com cada consequência do pecado na nossa vida, na vida da humanidade, através da libertação, através da reconciliação, através do amor. Mas nós começamos esse retiro falando de uma busca. Não sei se vocês se lembram. Que Deus, antes de todas as coisas, Ele veio em direção ao homem. Que quando Deus criou o homem, Ele criou para o seu relacionamento. Mas foi justamente o pecado, foi justamente a desobediência que fez essa separação do homem com Deus. Mas Deus continua nos buscando. E diante de todas essas informações tão básicas, tão simples, tão basilares, coisas que todos nós conhecemos, que nós sabemos e nós cremos, é necessário que a gente tenha uma resposta. É necessário que cada um de nós, diante de todas essas informações, diante de todas essas verdades, a gente tenha uma resposta. Porque ser cristão, como nós falávamos do cristianismo, não é ter o conhecimento dessas coisas. Ser cristão é você tomar uma decisão. Para você ser cristão, você precisa ter um comprometimento. Nós somos de um país cristão. Então muitas pessoas se dizem cristãs por exclusão. Não sou judeu, não sou muçulmano, não sou budista, sou cristão. Outros dizem que são cristãos porque são levados na igreja desde que nasceram, apresentados na igreja. Daí chega uma idade e você fala que eu sou cristão, sou evangélico, eu vou na igreja, eu sou cristão. E a gente vai levando a vida assim, e a gente entende que você só pode ser um cristão. Você só pode se decidir por viver o evangelho a partir de um comprometimento pessoal. A maioria de nós já tomou essa decisão. Mas tem um versículo que você que tem sua Bíblia aí, hoje todo mundo tem Bíblia, e eu também. A gente vai abrir em Apocalipse 3:20, um versículo muito conhecido. Acho que é um daqueles que a gente consegue falar de cor, que fala sobre Jesus. E Apocalipse 3:20 fala o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente começou falando de busca e hoje a gente vai concluir falando que Jesus está na porta. E é interessante ver que nós estamos no final da Bíblia. Nós chegamos no Apocalipse e Jesus continua do lado de fora da igreja. E essa carta está sendo escrita por Cristo através de João à igreja de Laodiceia. E ele está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar, querendo ter um relacionamento, querendo sentar na mesa, que é um sinônimo, é um tipo de uma intimidade. Porque você senta na mesa com quem é seu amigo, com quem você ama, com quem você desfruta da companhia e do compartilhamento. E Jesus está agora do lado de fora da igreja, a porta está trancada, ele é um gentleman que está batendo a porta, e vai exigir de nós
uma consciência. Uma consciência. E é nesse momento que o cristianismo se completa. É nesse momento que, após saber quem Jesus é, qual é a necessidade do homem, o que a obra da cruz veio fazer, eu tomo uma decisão. Como nós cantávamos ontem, tu és todo amoroso, és tão glorioso, és maravilhoso para mim. E eu consigo saber o que é a obra da cruz, e a cruz representa na minha vida. Esse é o momento em que nós podemos concluir a nossa ideia. Qual é a nossa reação quando Jesus bate a nossa porta? E o contexto dessa carta é muito interessante. Para quem foi dirigida essa carta? Para quem foi dirigido esse versículo? Jesus está falando para uma igreja de Laodiceia. Uma igreja de uma cidade super próspera, muito próspera. Uma cidade que não tinha necessidade de nada. Eles tinham bancos prósperos. Eles eram ricos. Eles tinham uma faculdade de medicina, um estudo de medicina, que tinha o pó frígio, que curava as doenças nos olhos. Só eles tinham. Eles se gabavam disso. Eles eram repreensíveis, tinham confecções de roupas lá. E por causa da prosperidade, por causa dessa ausência de necessidade, dessa tranquilidade, esses caras passaram a ter uma vida descompromissada com Deus. Eles tinham nas suas terras ali, tinham dutos específicos, que até hoje, se você for lá, que está situada na Turquia, Laodiceia, você pode ver, tinham as águas mornas. E Jesus, nesse texto, fala para esse pessoal que se achava, que eles achavam que estavam ricos e abastados. Eu vou ler para vocês. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente. E eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. E eu me perguntava quantas vezes esse é o retrato não só da igreja de Laodiceia, mas é o retrato da nossa igreja. É o retrato da nossa vida. A gente que não é frio, mas também já não é quente. A gente que adquiriu um certo conhecimento, um certo descanso. Nós que uma vez vivíamos num ferrenho comprometimento com as coisas de Deus, mas aos poucos fomos substituindo por outras coisas. E hoje a gente vive essa vidinha morna. E Jesus não está na mesa. Jesus não está na mesa. Jesus não ceia conosco. Ele não é a luz da nossa janela de manhã. Ele não está na mesa. Mas Ele continua buscando. Porque Ele veio para salvar e buscar os que estão perdidos. E muitas vezes, nós que professamos o cristianismo estamos perdidos. Porque somos mornos. Nós já não somos quentes, nós fomos quentes um dia. Mas não somos quentes mais. Quando a gente olha para trás, a gente vê que muito daquele calor, muito daquele fervor, muito daquele compromisso já se foi. Já se foi. E nesse momento Jesus está batendo nas portas. E fala, você pensa que você está bem? Que a graça te vestiu? Que a graça te esclareceu? Que a graça te abasteceu? Mas na verdade você é pobre. Na verdade você é digno de compaixão. Na verdade isso que você se gaba de você ter uma cidade cheia de confecções, você é nu. E você é cego. Apesar de ter todos os recursos humanos, como aqueles caras tinham o remédio para a cura dos olhos, você é cego. Porque o Deus desse século cegou os entendimentos e hoje a luz do Evangelho já não resplandece mais. Você lê a palavra e aquilo que antigamente te incomodava, aquilo que antigamente ardia o seu coração, o pecado que antigamente você confessava, hoje você é morno. Hoje você não vê mais nada. Hoje está tudo bem. Hoje é o momento da graça.
E nós vamos vivendo com Jesus Cristo de Nazaré do lado de fora da nossa casa. Com os pés ainda com as marcas dos pregos, com as mãos que batem a porta, com as cicatrizes da cruz, querendo atender às nossas necessidades, mas nós não temos intimidade com Ele. A gente pode até marcar um encontro fast food com Ele lá na Graça e Paz no domingo, mas Ele não está na nossa casa. Ele não faz parte da vida, porque a casa é a nossa vida, a casa que Ele projetou, a casa que Ele criou. A casa onde deveria ser o lugar onde Ele habita, onde Ele governa, onde Ele administra. Ele está do lado de fora. E quando Ele entra para fazer uma reforma, Ele entra para fazer uma limpeza, Ele entra para encontrar todos os cantos escuros, para abrir os baús, para poder tomar posse dos cofres, daquilo que é importante e relevante na nossa vida, mas nós preferimos deixar Ele do lado de fora. Muitas vezes até por vergonha. Sabe quando toca a campainha na tua casa, está aquela zona? Você fala, não vou nem abrir a porta, o sujeito volta depois. Muitas vezes a gente faz isso com Jesus, eu vou dar uma ajeitada. Eu não estou pronto para receber Ele agora na minha vida, eu sei que eu preciso dEle aqui na minha mesa. Mas agora está tudo zoado, a minha vida não pode receber Jesus agora. Eu prefiro continuar assim, morno. Porque eu não estou pronto para ajeitar essas coisas aqui. Mas Ele bate a porta, sabendo a condição da nossa casa. Sabendo quais são os nossos dramas, sabendo quais são os nossos erros. Conhecendo mais profundamente do que nós os nossos pecados. Ele bate a nossa porta. O Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, continua nos buscando. E abrir ou não a porta é uma decisão. Viver ou não o cristianismo é uma decisão diária. Colocar Deus para dentro da minha vida, da minha intimidade, dos meus planos, dos meus pensamentos, dos meus sonhos, dos meus desejos, dos meus erros, das minhas indignações, das minhas mágoas, permitir que Ele participe disso, é uma decisão que só eu posso fazer, porque a porta não está entreaberta. A porta está fechada e Ele não vai abrir a porta, a menos que eu abra e o convide. E aí nós passamos a entender quais são as implicações de ser cristão. Porque ser cristão, então, não é só ter o conhecimento de tudo isso que a gente já tem, mas é viver a prática da palavra, como a gente cantava ontem, tudo é diferente, é tão diferente. E aí você olha para a sua vida e pergunta, mas está tudo diferente mesmo? Tão diferente do que um dia já foi? Ou já esteve diferente e agora está ficando de novo, é tudo igual? Será que eu sou morno? Será que eu sou frio? Porque Jesus bate a porta. E um versículo muito conhecido, que como nós estamos vendo o cristianismo básico, a gente não poderia terminar sem ele, de João 1, versículo 11, 12, fala que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E nós, então, que somos cristãos, passamos a partilhar dessa vida e da família de Deus. Para ser cristão é necessário crer, mas é necessário receber a Cristo como Senhor e também como Salvador. Os seus não o receberam, não creram nele, não submeteram a sua vida ao seu senhorio, não reconheceram que Ele era o Messias de Deus. E quando nós vivemos assim, nós sabemos que todo filho tem privilégios e tem responsabilidades. Você já pensou de quem você poderia ser filho? Quando você vai assim no resort, você fala, pô, podia ser filho do dono desse cara, ia morar aqui. Que privilégios eu ia ter. Filho do dono de um cara que tem um táxi aéreo. Filho do dono de um supermercado. Né? Já pensou que privilégios que esse cara desfruta, esse filho, que os outros não desfrutam? Ou que o filho de um pai dedicado,
de um pai que tem tempo, de um pai que olha nos olhos, de um pai que ouve, de um pai que aconselha, de um pai que se interessa, de um pai que gasta tempo, de um pai que caminha na orla da praia, contando as histórias da sua vida. Que privilégio ser filho de um cara como esse. E nós temos um privilégio, irmãos, quando nós cremos e abrimos a nossa porta, de sermos chamados filhos de Deus, de fazermos parte da sua família, de termos uma intimidade com aquele que é o Abba, que é o paizinho, que o mundo não conhecia como paizinho. Jesus o apresentou. Esse Deus poderoso, todo criador, o El Shaddai, ele pode ser o paizinho de vocês. Vocês podem orar, Pai nosso. Ele não é mais só Pai meu, Ele é Pai de vocês também. E nós podemos então gozar de uma intimidade com Deus. E tem um versículo que eu gosto muito, fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E esse privilégio não é só essa intimidade, mas é a segurança. A segurança de sabermos que nós teremos garantida essa filiação independente de nós mesmos. Que essa filiação não depende do meu sentimento, porque às vezes a gente se sente filho de Deus e às vezes não, né? A nossa vida é assim, uma montanha-russa. Quando a gente está lá embaixo, que a gente peca, pisa na bola, a gente não se sente filho de Deus. A gente se sente filho do capeta. Vida desgraçada que eu estou vivendo. Mas nós somos filhos de Deus. Isso não independe do nosso sentimento. Só você pensar numa família, num filho rebelde, que briga com o pai, que desobedece, que sai rasgando tudo, que se rebela. Ele nunca vai deixar de ser filho. O pai pode entrar e ele sair, ele não vai deixar de ser filho. O pai pode sentar na mesa e ele levantar, ele não vai deixar de ser filho. Ele pode ficar 10 dias sem falar com o pai, mas ele não vai deixar de ser filho, porque não depende dos sentimentos, não depende da gente. Depende daquilo que foi garantido para nós, e é nessa verdade que está a nossa segurança. Por isso você pode perguntar: tudo bem, eu sou filho de Deus, mas e se eu pecar? Eu vou perder, eu não sou mais filho de Deus então? Não, se você pecar, o próprio Cristo é o seu advogado para reconciliar você de novo. Mas não tem nada que faça com que você deixe de ser filho. Quando nós somos filhos de Deus, nós temos grandes bênçãos garantidas. Eu quero que alguém leia para mim João 6,37. Outra pessoa já abre em João 10, 28. Outra pessoa, quem vai abrir? Mateus 28, 20. Quem pode abrir Mateus 28, 20? Tem alguém aí com Bíblia aí? Acabou? Eu vou ler 1 João 1, 9. Quem tem Mateus 6, 37? Alguém? Gabriel. Qual é a garantia que nós temos de sermos filhos de Deus? Eu vou ler aqui João 6,37. João. Falei errado? João 6,37. Ano que vem vocês tragam Bíblia. Diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Nós temos essa garantia de que Ele jamais nos rejeita. Essa é a nossa segurança. João 10, 28. Alguém abriu? Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Nós temos a segurança eterna de que quando nós pertencemos ao Senhor, nada pode nos arrancar da mão dele. Mateus 28, 20 fala que Ele nunca vai nos abandonar, que Ele estará conosco para sempre. E 1 João 1, 9 fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Nós temos a intimidade, uma segurança eterna da nossa comunhão com Deus. Quando nós pecamos, irmãos, a nossa comunhão com Deus é quebrada. Assim como um filho quebra a comunhão, um filho rebelde quebra a comunhão com o pai. Mas nunca a nossa filiação é perdida. Enquanto nós continuarmos em pecado, nós decidirmos viver em pecado, a nossa relação, a nossa comunhão está quebrada, mas nunca, jamais a nossa filiação. Isso quer dizer que nós somos justificados uma vez, mas precisamos ser perdoados todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos confessar os nossos pecados, para termos essa reconciliação viva na nossa vida. E eu me lembro que Jesus uma vez foi lavar os pés dos seus discípulos, e Pedro falou, não vai lavar meu pé de jeito nenhum, como que pode, Senhor, mestre, vai lavar meu pé. Jesus falou, se você não deixar eu lavar seu pé, eu não vou ter parte nenhuma com você. Não, então pode lavar tudo, já lava, já faz uma... Jesus falou, não, vocês já estão limpos, vocês só precisam ter os seus pés lavados, o resto está todo limpo. E quando nós vivemos a nossa vida cristã, quando nós vivemos o cristianismo e o evangelho, nós temos essa segurança que nós estamos limpos. Muitas vezes os nossos pés sujam na nossa caminhada. Assim como era naquela época que 2 escravos ficavam lá para lavar os pés daqueles que entravam nas casas. E na nossa peregrinação no mundo, por causa do pecado, da nossa natureza humana, das influências e das armadilhas de Satanás, nós temos os nossos pés sujos muitas vezes. E nós precisamos de perdão, mas nós temos a segurança de que, como filhos de Deus, Ele nos guarda e nada pode arrancá-los da nossa mão. Essa é a nosso privilégio. E qual é então a nossa responsabilidade? Porque nós, como pais, precisamos ensinar nossos filhos as suas responsabilidades, certo? Ser filho implica em termos responsabilidades também. E a nossa maior responsabilidade é o crescimento. Gabriel falou disso ontem. Jesus nos recebe como bebês. Mas fala sério, você queria que seu filho fosse um bebê eterno? A Paula queria. Quando uma criança não se desenvolve, ela é doente, não é? Quando uma criança não fala, quando uma criança não percebe, quando ela não tem uma coordenação motora, quando ela não anda. Um grande bebê tem um grande problema. É um vegetal. Quantos bebês vegetais nós temos? Velhos bebês. Macaco velho, que não cresceu. Macaco velho, que não pôs em prática o evangelho. Você olha para ele e vê que tem uma deficiência, tem algum defeito, tem alguma coisa errada no cara. Nós temos uma responsabilidade de crescermos espiritualmente. 1 Pedro 2:2 fala sobre isso. E fala o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Nós precisamos desejar crescer, precisamos desejar nos desenvolver. E esse crescimento, esse desenvolvimento, a gente também chama de santidade. Quando a gente vai deixando de ser quem nós somos, para sermos mais parecidos com Jesus. Quando a gente vai deixando de ser egoísta, quando a gente vai deixando de ser insensível, a gente vai deixando de ser indiferente, a gente vai deixando de ser rancoroso, a gente vai deixando de ser quem a gente é por natureza. É a nossa natureza. E a gente passa a ter a natureza de Deus em nós. E nós passamos a ser pessoas cheias de amor, cheias de bondade, cheias de benignidade, cheias de paz, cheias de alegria, cheias de domínio próprio, cheias de mansidão. É a ação do Espírito Santo em nós. E esse Espírito é que vai testificar no nosso espírito, Romanos 8, que nós somos filhos de Deus. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Então não há como ser filho de Deus sem ser guiado pelo Espírito de Deus. Existe um desvio, existe uma mornidão, existe algo em nós que nos leva ao ponto de sermos vomitados. Mas Jesus, Ele está à porta e bate. Jesus está à porta e bate. E a nossa resposta, irmãos, pode ser a resposta como daqueles discípulos que uma vez receberam o convite de Jesus: vocês não querem me seguir? Eu posso, mas eu tenho que enterrar meus pais primeiro, porque eu vou ficar com a herança, eu vou ficar bonito, daí eu posso seguir. Não pode, então, você não está apto. Escuta, você vai me seguir? Não, que é a minha família. Não, se você ficar olhando para trás, para a sua vida, as coisas que são mais importantes, as coisas que você não pode perder, por minha causa, você não pode ser meu discípulo. E o convite continua de pé para todos nós. Você quer ser um cristão? Você tem sido um cristão? Você quer ser quente? Você quer fazer diferença no lugar que você está? Você quer me seguir? Porque se você quiser me seguir, eu estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz e você abrir a porta, eu vou sentar na mesa com você. Nós vamos ser amigos. Eu vou partilhar a minha vida com você, a minha natureza com você. E você vai partilhar a sua comigo. Essa, irmãos, é a resposta daquele que tem ouvido sobre quem é Jesus. A resposta daquele que tem ouvido sobre a obra de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, sobre a amplitude da graça de Jesus, sobre a possibilidade que Jesus dá gratuitamente para todos, igualmente. Quiser a todo mundo, onde não tem nem bom nem mal, mas todo mundo é igual, porque é todo mundo pecador, todos iguais. Cada um com o seu pecado diferente, mas todos pecadores, todos separados de Deus, todos precisando do perdão, da cruz e da salvação. A pergunta é: você está pronto para abrir a porta para que Jesus sente na mesa e ceie com você? Você está pronto para abrir a sua porta para que você seja aquecido pela presença de Deus? Ou você vai querer continuar vivendo quando a gente voltar e vier todas as coisas da vida que nos abalam, que nos estressam, que levam a gente para um lufa-lufa de matar um leão por dia? Será que você está pronto para todos os dias ouvir o toque na porta e abrir a porta para que Jesus faça parte da sua vida? Essa é a atitude do cristão. Ser cristão não é conhecer Jesus. Ser cristão não é conhecer a obra da cruz. Ser cristão é ser participante da mesa de Cristo. Ser cristão é abrir a porta da casa. Ser cristão é deixar Jesus varrer toda a sujeira da sua casa. De forma que as pessoas olhem para você: uau, teve uma reforma, mudou tudo aqui. É que Jesus veio morar aqui, Ele fez umas adaptações. É ter a presença de Jesus na nossa vida. Eu queria orar com você, mas eu queria que você também fizesse essa oração. Que você se posicionasse diante de Deus. Eu queria chamar o Tarso aqui para ele tocar uma música para a gente. E eu vou te dar 1 minuto para que você pense em tudo isso que nós falamos nesse retiro. Para que você pense em quem Jesus é para você. Se o príncipe da paz tem te dado paz, se ele tem trazido alegria para a tua vida, ou a tua alegria ainda está nas coisas do mundo. Se o amor de Deus tem curado a tua alma, se você tem sido uma referência de amor no mundo que não vê o amor, só vê o egoísmo e o ódio, se você tem sido sal e luz no mundo, se você entende que você precisa do perdão de Jesus na sua vida, porque você entende que você tem pecados para serem perdoados, e nós sabemos que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ele morreu como o pior assassino, o mais cruel, para que o mais cruel pecado também pudesse ser perdoado. Não há nada que Ele não possa perdoar. E Ele fez isso para que pudesse haver uma reconciliação. Deus quer intimidade conosco, irmãos. Se nós pudéssemos fazer a tradução de um cristianismo hoje, poderia ser intimidade.
Ser cristão é ser íntimo de Jesus. É ouvir a sua voz. Dizer, sim, Senhor, eu estou pronto para te seguir e fazer a tua vontade. Vamos orar. Faça isso em nome de Jesus. Jesus conclui dizendo, dou-lhe esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos vista com as vestes brancas clareadas pelo sangue de Jesus.